Muito bom dia, senhoras e senhores deputados. Começo por cumprimentar aqui os representantes da Comissão Independente de Acompanhamento e Fiscalização das Medidas Especiais, agradecendo à doutora Ana Martins, ao doutor António Andrade, ao doutor João Lopes, à doutora Sara Matos e ao doutor Fernando Silvério. Esta é uma reunião ordinária da Subcomissão para Acompanhamento dos Fundos Europeus, incluindo o PRR, e temos hoje como missão a audição desta Comissão no âmbito da apresentação do seu segundo relatório. Começava por explicar o funcionamento desta audição. Tem a Comissão, imagino com a voz da sua Presidente, terá 10 minutos para a apresentação do relatório, ou o que entender necessário. Segue-se uma ronda de perguntas e respostas, com 7 minutos para o PSD, primeiro partido a ser ouvido, e 7 minutos de resposta, 7 minutos para o PS e 6 minutos para o Chega, que é o outro partido representado. E haverá ainda espaço para uma ronda final de perguntas de cada um dos deputados, cada pergunta com 2 minutos, à qual se responde no final. Agradeço também a prontidão com que acederam a vir aqui apresentar o relatório, o que demonstra, de facto, que vocês e nós estamos interessados no sucesso dos fundos, creio que, aliás, todo o país. E, portanto, daria a palavra à Sra. Presidente. Muito obrigado. Senhor Presidente da Subcomissão dos Financiamentos Europeus e do PRR, senhoras deputadas e senhores deputados, e desde já agradeço o convite que nos foi endereçado e para procurarmos analisar aqui e comunicarmos os dados relativos aos fundos comunitários e ao PRR. E como sabem, a CIMEC é uma comissão independente que tem como atribuições acompanhar e fiscalizar quer os procedimentos, quer os contratos adotados ao abrigo da SMEC. Desenvolvemos, tal como consta deste segundo relatório semestral relativo, no fundo, ao primeiro semestre de 2022, uma série de ações de acompanhamento junto das entidades adjudicantes, porque, apesar de também termos uma atividade de fiscalização, existe uma pluralidade de entidades fiscalizadoras no nosso país, porque não só o Tribunal de Contas, ao nível da SMEC, mas todas as instituições financeiras, a administração central, que está submetida a uma série de controles internos, e consideramos que era importante também de acentuarmos numa lógica de uma vertente pedagógica, ir ao terreno, procurando aferir quais as verdadeiras dificuldades que as entidades adjudicantes têm sentido ao nível da aplicação das medidas especiais de contratação. Na nossa atividade, logo no primeiro relatório, chamamos a atenção naquilo que se prende diretamente com esta matéria, que surgiram uma série de dúvidas a propósito da necessidade ou desnecessidade de emissão de um despacho nos termos do artigo 6º para efeitos de projetos implementados ao abrigo do PRR, uma vez que o artigo 6º, número 1, determinava que todos os projetos a executar ao abrigo do PES ou do PRR deviam estar submetidos a um despacho do Ministro competente. O número 2 dispensava, todavia, a emissão do despacho quando os procedimentos fossem financiados por fundos comunitários. A verdade é que, como o PRR é integralmente financiado por fundos comunitários, ou se entendia que o artigo 6º nunca se aplicava ao PRR, que no fundo era uma interpretação aborregante e por ilógica, e portanto constatamos que na prática houve uma série de práticas que havia quem entendesse que era necessário ir para o despacho, havia quem entendesse e que não era, e portanto desde logo no nosso primeiro relatório apelámos à Assembleia da República no sentido de vir clarificar o conteúdo, do sentido e o alcance do artigo 6º. E podemos, de facto, regozijar-nos, porque também interviemos ativamente no procedimento legislativo, solicitando à Presidência do Conselho de Ministros para sermos ouvidos, porque formalmente não somos uma das entidades que deve ser ouvida, pedido que foi imediatamente aceito, portanto, e fomos ouvidos, apresentámos um projeto
E, portanto, agora com o Decreto-Lei 72 de 2022, esta questão foi resolvida, porque era mais um entrave, mais um obstáculo, uma morosidade, de facto, para a implementação e dos projetos do PRR, uma vez que deixou de se fazer referência ao PRR no artigo 6º e transitou para o artigo 2º. Portanto, é uma solução meritória. Em termos das nossas atribuições, vamos ter dificuldades no futuro de identificar em que medida é que está a ser implementado o PRR, porque a partir do momento em que se invoca o artigo 2º, fica dissolvido e nos fundos, e, portanto, seria de toda a conveniência, por exemplo, ao nível de uma alteração do portal base, em que as entidades adjudicantes, quando inserissem o seu procedimento, pudessem indicar a que fundo é que respeita, para efeitos e de controle. E, portanto, falava da nossa atividade, especificamente, nós temos esta apresentação aqui no primeiro relatório semestral, ou seja, relativo ao primeiro período de vigência. O que se constatou é que há uma clara predominância, esta mancha azul, quer em termos, que é o primeiro gráfico, de número de procedimentos, quer em termos de valor envolvido nesses procedimentos dos projetos financiados ou cofinanciados por fundos europeus. O PRR, como podem verificar, esta cor marrom ou cor de vinho, tinha pouca expressão, quer ao nível do número de procedimentos, quer ao nível do valor do contrato. Já neste segundo relatório semestral, esta mancha, este azulão, respeita aos fundos financiados por fundos europeus, aos fundos comunitários, portanto, em número de procedimento há uma clara predominância, mantém-se a tendência, ou seja, as medidas especiais e de contratação, de facto, são sobretudo utilizadas neste âmbito, e o PRR, e surge aqui, que é esta cor azul turquesa, com o menor valor em número de procedimentos, mas tem aqui um grande impacto em termos do valor de procedimento, que muito se deve a um procedimento, em concreto, um procedimento de aquisição de serviços por parte do Ministério da Marinha, em que, aliás, se adotou um concurso limitado por prévia qualificação e no valor de 94 milhões, o que leva isto só para, apesar de, em termos gráficos, há uma grande expressão em termos de valor do PRR, a verdade é que isto se deve a um único procedimento. E o procedimento esse, que como já foi amplamente divulgado na comunicação social, aliás, ficou deserto. Na plataforma do Tribunal de Contas, que a plataforma é Contas, e como todos sabem, nos termos e do regime das MEC, todo e qualquer procedimento, mesmo ajustes diretos simplificados e sob fatura, são obrigatoriamente enviados para o Tribunal de Contas para efeitos de fiscalização concomitante abaixo dos 650 mil euros. Para este efeito, o Tribunal de Contas criou, de facto, uma plataforma, esta plataforma. Eu chamo apenas a atenção que, aliás, recentemente, disponibiliza no site informações muito relevantes sobre as medidas especiais e de contratação, que são atualizadas numa lógica diária, mas apenas, e é isto que eu quero frisar, para os contratos celebrados na sequência de MEC abaixo dos 750 mil euros. Porquê? Aqueles contratos que estão sujeitos a fiscalização prévia acima dos 750 mil euros entram pela plataforma da fiscalização prévia, portanto não são aqui contabilizados, o que significa que quer o relatório que assentou apenas nestas medidas especiais e de contratação, quer esta plataforma online, acabam por não reproduzir fielmente o universo dos contratos, ou seja, os contratos de maior valor e com maior impacto, nomeadamente aqueles de valor concursal, não estão aqui contabilizados. Como podem verificar, o tipo de procedimentos, aparentemente, aqui mais utilizado é a consulta prévia, há uma predominância da consulta prévia simplificada, tendo, aliás, a CIMEC constatado que, ao contrário do que sucedeu no primeiro semestre, em que o ajuste direto simplificado, até 15 mil euros era o procedimento mais utilizado,
Agora é a consulta prévia simplificada. Mas a verdade é que se somarmos os concursos públicos simplificados, os procedimentos com redução de prazo, como podem aqui verificar, e somarmos ainda todos os procedimentos concursais acima dos 750 mil euros, os procedimentos concursais acabam por ser o procedimento mais utilizado. Ou seja, e numa leitura superficial destes elementos, e parece que há uma predominância da consulta prévia, mas verdadeiramente são os procedimentos concursais. Ao nível do tipo de contrato, o contrato predominante é a aquisição de serviços, seguido da aquisição de bens e só depois das empreitadas. Ao nível das entidades, num universo que é de 678 contratos, chama a atenção que 478 contratos são contratos celebrados ao abrigo do artigo 2º, ou seja, projetos financiados ou cofinanciados por fundos europeus. Os tipos de procedimento utilizados vêm aqui identificados. Há aqui uma predominância da consulta prévia simplificada, mas se somarmos o concurso público simplificado com o procedimento com redução de prazo, mais os outros procedimentos acima dos limiares, também aqui se assiste uma predominância de procedimentos concursais ao nível dos projetos financiados ou cofinanciados por fundos europeus. Uma clara predominância da aquisição de serviços aqui, impulada por aquele contrato, aqui não, porque esse contrato não foi celebrado, e pela aquisição de bens. Já os contratos não financiados são 200 contratos. Não se registram grandes diferenças ao nível do tipo de contrato utilizado, embora aqui haja uma predominância da aquisição de serviços e não da aquisição de bens, e uma predominância clara aqui da consulta prévia e simplificada. Ao nível das entidades adjudicantes, de facto, as entidades que têm utilizado mais são as autarquias locais e a administração central indireta do Estado. Doutora, só para avisar que gastou os 10 minutos, naturalmente, com alguma tolerância. Sim. Só para terminar, no primeiro semestre, o total de contratos submetido ao Tribunal de Contas, celebrado na sequência de concurso público simplificado, foram 10, sendo que 5 resultam do PRR e 3 de projetos financiados ou cofinanciados por fundos europeus. Concursos públicos acima dos limiares, com redução de prazos, temos 38 concursos para implementação de projetos ao abrigo do PRR e 8 por projetos financiados ou cofinanciados por fundos europeus. A consulta prévia aqui é predominante ao nível dos projetos financiados ou cofinanciados por fundos europeus, enquanto que no PRR só temos 7 procedimentos, o que se compreende atendendo aos obstáculos de aplicação de projetos do PRR no âmbito das medidas especiais de contratação, que também se verifica ao nível do ajuste direto e simplificado. E só para terminar, não se trata de um problema, mas a verdade é que os projetos a implementar o abrigo do PRR envolvem quantias muito elevadas. Portanto, naturalmente, sendo as MEC gizadas para procedimentos abaixo dos limiares comunitários, o facto é que grande parte destes projetos há de decorrer ao abrigo do regime geral do Código dos Contratos Públicos. Ao nível de entraves à aplicação do PRR, o que constatamos é uma série de entraves e burocráticos. A questão do despacho foi resolvida, mas esta dupla obrigação de reporte pelo Tribunal de Contas, pelo INPIC, a que se pode somar obrigações e de reporte às entidades e financiadoras. Nas nossas ações de acompanhamento, verificamos que entidades adjudicantes têm que criar departamentos só afetos, única e exclusivamente afetos a obrigações e de reporte, duplicando o reporte de várias informações. E, por último, uma questão que considero muito premente e que devia ser objeto de reflexão e de ponderação, são todos os entraves e autorizações necessárias quando estão em causa compromissos financeiros plurianuais. Ou seja, em termos de racionalidade e de
eficiência, existe aqui um forte entrave e muitos dos projetos financiados ou cofinanciados por fundos europeus e do PRR estão a ser muito bloqueados com estas autorizações. E mesmo, última frase, e para terminar, e constatamos nas nossas ações e de acompanhamento que muitas entidades que consideravam que uma das medidas mais úteis se encontrava fora das medidas especiais de contratação pública. Aquele diploma que, no fundo, vem dispensar todas aquelas aprovações internas e de autorizações e de despesa que, no fundo, podem, que arrastam muito e criam uma grande morosidade aos procedimentos. Muito obrigado. Muito obrigado, Sra. Presidente. Tenho agora a palavra o maior grupo parlamentar da oposição, PSD, o Sr. Deputado Jorge Salgueiro Mendes. Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar toda a equipa da CIMEC, na pessoa da Sra. Presidente, e dizer, como esta audição é televisionada, que a equipa da CIMEC tem rostos, estão aqui conosco, tem 3 membros que foram eleitos pelo Parlamento e tem 2 representantes, um do IMPIC e outro do Conselho de Prevenção da Corrupção. E foi esta a configuração que o Parlamento lhe quis dar. Não foi imposta por ninguém, foram os deputados, no seguimento de uma proposta do grupo parlamentar do PSD e do Governo, e também do grupo parlamentar do Partido Socialista, que fizeram, digamos que, deram orientação sobre a composição dos membros desta comissão. E também convém recordar, porque isto já passaram quase 3 anos, do que se escreveu e do que se disse em relação às medidas especiais de contratação pública, e era mais uma comissão. Era mais uma comissão. Nós sempre dissemos que não era uma comissão fiscalizadora para não deixar ninguém incomodado quem faz fiscalização, essas entidades são conhecidas, era uma comissão de acompanhamento e também teria como um dos atributos a apresentação de propostas, à medida que é acompanhante, de apresentação de propostas para melhoria contínua de todo o processo. E, portanto, em boa hora, depois deste segundo relatório, o primeiro relatório, realmente os processos eram parcos, portanto, agora com este histórico das medidas especiais de contratação pública e o número de contratos que já estão aprovados, portanto, já podemos temos mais massa crítica, portanto, esta comissão teve mais massa crítica para produzir um excelente relatório. Eu quero-vos dar os parabéns, porque a mim descansou-me, de certa maneira, a alma, porque como estive na base da criação de algumas dessas medidas, juntamente com outros colegas, fiquei muito reconfortado com aquilo que li, mas também sensibilizado para algumas sugestões que irei aqui reforçar. Em primeiro lugar, este relatório está mais rico de conteúdo, está mais assertivo nas conclusões, em especial chama a atenção para a 13ª e 14ª, na página 138, tem um caráter mais prospectivo, inclusive já nos fala do vosso contributo para o Decreto-Lei 78 de 2022 e de outras sugestões de melhoria, e teve um apoio muito importante, que já foi, também estava em perspectiva, quando se criou a Comissão, era de ir ao terreno, junto das entidades adjudicantes, mas não só, neste caso foi as entidades adjudicantes, juntamente com as entidades fiscalizadoras, a recolher contributos, que creio que são grandes contributos para a melhoria que possamos, quer a Comissão, quer o Parlamento, quer o Governo, implementar para ainda tornar mais célere a contratação pública, com mais simplificação, mais flexibilidade, mas sempre com mais transparência. E como nas vossas conclusões, portanto vou-me focar sobretudo nas conclusões, realmente as medidas especiais são uma opção, é uma faculdade das entidades públicas. Quem não quiser pode seguir as vias correntes e normais da contratação pública. Depois, realmente temos mais contratos, mais valor contratual, mais investimentos, a maior parte incidem sobre o PRR, exatamente, era a grande preocupação. Aquela questão ligada aos focos florestais sempre quase que achámos, era um pouco descabida ter vindo para aqui, mas na altura o Governo insistiu que dia cá estar, o parlamentar do PSD anuiu. Em relação às conclusões,
há aqui, sobretudo em matéria de transparência, há aqui 2 ou 3 dados que são fulcrais e acho que nos reconfortam a todos, sobretudo à Assembleia e ao país e aos cidadãos portugueses, que é, com as medidas especiais de contratação pública, não houve aqui um descalabro de transparência e de casos pouco credíveis em termos de que fomentasse a corrupção, digamos assim. Antes, pelo contrário, há menos ajustes diretos, mais consulta pública simplificada, que implica sempre 5 propostas e não 3, como acontece na contratação normal, maior concorrência e também mais transparência. Aliás, a última conclusão do vosso relatório acho que deve ser enviada a todos os cidadãos deste país, que é os contratos ao abrigo das medidas especiais de contratação pública, em Portugal e no âmbito da União Europeia, são os mais escrutinados que podem existir. E, portanto, nós ficamos mais descansados, não, como é óbvio, e como recentemente um diretor de uma polícia o referiu, a corrupção, o foco pode estar sempre onde está o dinheiro, quer no setor público, quer no setor privado, como é óbvio, e devemos estar sempre atentos a essas possíveis fraudes, porque elas podem existir sempre, independentemente da boa vontade do legislador e todas as medidas mais apertadas ou menos que possamos vir a implementar. Preocupações. Uma delas tem a ver com o Tribunal de Contas. Realmente, algumas das entidades adjudicantes referem, não quer dizer que há um abuso do Tribunal de Contas, não quer que o Tribunal de Contas me interprete mal, os pedidos sucessivos de elementos. Eu sei do que é isso, eu fui Presidente de Câmara e sei que quando estamos quase a expirar o prazo, o Tribunal de Contas pede mais um elemento. Às vezes, não se percebe bem porquê. As entidades adjudicantes poderão não perceber. Se calhar o Tribunal de Contas sabe porquê. Porque conhece outros concursos, conhece os mesmos fornecedores e está a ser, digamos, está a apertar um pouco a malha para ter mais elementos para dar ou não o visto prévio. Mas realmente é um problema que temos. Com certeza que o Tribunal de Contas também vai ler o relatório e vai tirar daí as suas conclusões. A segunda tem a ver com a formação do pessoal afeta à contratação pública. Realmente, a formação de quadros, realmente são quadros superiores, mas não só, também quer da área do direito, quer da área da informática, ligadas à contratação pública, não é fácil. Há poucos interessados em trabalhar nessa área, nos municípios, mas também nas entidades públicas em geral, mas implica ir acompanhando todas as alterações que existem na contratação pública. Elas, às vezes, são muitas e nem sempre há formação célere. E se, na base, os concursos têm, as peças concursais, têm lacunas ou lapsos, elas depois vão se manifestar mais tarde. E o mais tarde o concurso fica inviabilizado, ou então vamos ter um aumento da litigância a seguir das entidades. A seguir, uma outra questão que é muito pertinente tem a ver com as plataformas. Realmente, os últimos governos têm procurado reduzir a burocracia em papel. Já não é a primeira vez que no Parlamento afloramos esta matéria. Há um incremento, tem-se assistido a um incremento da burocracia eletrónica, com carregamento dos mesmos dados sistematicamente em todos os concursos e todas as plataformas e depois a interoperacionalidade entre as plataformas. Eu já pensava que isso estava resolvido, mas ainda não está. Ainda temos de ter quase uma equipa técnica só para fazer o report para esta entidade, para aquela e para aquela. Eu lembro dos municípios, nós tínhamos para o Tribunal de Contas, para a Degal e para a CCDR. Sr. Presidente, se me permitirem, mais um minuto, eu creio que pensava que isso já estava resolvido, mas ainda realmente esperamos que o PRR encontre umas verbas simpáticas para que se resolva esse problema. Por último, a relação àquela problemática das portarias de extensão de encargos. Realmente isto é um problema antigo. Quando um concurso implica fornecimentos para mais que um ano, portanto, tem encargos em mais que um ano, e são salutares que se façam concursos com impacto em termos de despesa superiores a um ano. Muitas vezes há fornecimentos, o ideal, por exemplo, no caso do lixo, da recolha de lixo, o ideal é que sejam 5 anos, um mínimo 3, tem que haver sempre um parecer do Ministério das Finanças. Eu sei que a IP se queixa muito disto. Há meses e meses à espera que venha a autorização de ser publicada a portaria, que na saúde temos o mesmo problema, e são 2 áreas que são essenciais para a boa execução do PRR. Portanto, creio que o Sr. Ministro das Finanças
tem aqui um problema em mão para resolver e que urge resolver. Porque senão podemos criar as melhores medidas para desburocratizar, para simplificar, para agilizar, para acelerar, mas depois não se lançam os avisos. Ou se lançam, a seguir não se podem fazer a adjudicação, porque, entretanto, o fornecedor que estava interessado naquela, até se foi selecionado no concurso, desiste, porque já não está interessado para aquele preço. Portanto, quando isto demora mais que um ano, por exemplo, quando as portarias demoram mais que um ano, com certeza que algumas empresas já acabaram, já até poderão ter falido, por exemplo, ou mudar a sua atividade, o seu negócio. Portanto, acho que o Ministério das Finanças tem aqui em mãos um problema para resolver e rapidamente. E, por último, queria só ressalvar que a última conclusão do relatório é muito pertinente e acho que é motivo de regozijo da minha parte e creio que de todos os deputados desta Casa. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Presidente. Eu muito agradeço a leitura atenta do relatório. Nós, de facto, e procuramos aqui, porque e tem sido um nível de análise e que não tem sido feito, porque existem vários setores, quer ao nível universitário da academia, quer ao nível e político, quer ao nível e dos cidadãos, de que se considera sempre que o procedimento de concurso é o procedimento concorrencial e qualquer opção pela consulta prévia é um procedimento não concorrencial, é uma operação de cosmética, uma vez que implica sempre a atribuição de um poder discricionário à entidade adjudicante na escolha das entidades convidadas. Aliás, a este propósito, constatamos que uma das plataformas permite o acesso às entidades adjudicantes de uma lista de fornecedores sobre aquisição de bens e serviços, permitindo-lhe alargar o leque das entidades a convidar. E, portanto, é uma medida de que, aliás, existe aquela lei do portal dos fornecedores e que, de facto, devia ser implementada e mesmo a outro nível para haver um maior conhecimento e do mercado. Os dados analisados revelam não só uma larga e crescente adesão à SMEC, como esta foi refletida, como eu já referi, num significativo e expressivo investimento em procedimentos concursais tendentes à celebração de contratos de valor e muito elevado. E registou-se a referida alteração à tipologia dos procedimentos SMEC mais utilizados, passando a privilegiar-se a utilização da consulta prévia e simplificada em detrimento do ajuste direto. Mas a verdade é que aquela ideia, quase aquela sombra que muitas vezes recai sobre a consulta prévia de ser um procedimento menos concorrencial e, de facto, em abstrato, um concurso público será mais concorrencial porque existe um anúncio, a CIMEC propôs fazer uma análise comparando o número de propostas apresentadas em concursos públicos no Código dos Contratos Públicos e o número de propostas apresentado nas consultas prévias simplificadas. Os primeiros dados, até numa primeira fase, apontavam para o maior número de propostas nas consultas prévias simplificadas do que nos concursos públicos e com anúncio. Depois temos sempre o maior cuidado, porque a nossa perspectiva não só somos um órgão independente, como não temos nenhuma tese, analisamos os dados, e seja eles quais foram, iremos reportá-los, mas constatamos que, de facto, o número de propostas apresentadas nas consultas prévias e simplificadas é muito, muito aproximado do número de propostas apresentadas nos concursos públicos. O que significa que os dados em concreto e disponíveis evidenciam que, em concreto, a consulta prévia e simplificada não apresenta níveis substancialmente inferiores de concorrência. Também constatamos que alguns procedimentos não foram apresentados quaisquer propostas, que num contexto de normalidade constitui um sinal de alerta, e quando identificamos o procedimento, de imediato comunicamos à autoridade da concorrência, à Procuradoria-Geral da República, mas a verdade é que, de facto, as circunstâncias económicas e que atualmente vivemos, não só no contexto pós-pandemia, mas com esta inflação de preços, levam, aliás, isso também foi comunicado nas várias ações de acompanhamento,
que muitas vezes abrem procedimentos e não são apresentadas propostas. Porquê? Porque muitas vezes se baseia o preço base em valores, no fundo, que já não são os valores que se acomodam à inflação do mercado. Eu daria a palavra aos restantes advogados e, se quisessem acrescentar algum elemento no tempo que nos falta. Telegraficamente, agradecendo o acolhimento nesta comissão, nesta casa que também é nossa. Como sabem, nós temos o apoio fundamental e decisivo e que nos permite fazer estes relatórios e desempenhar toda a nossa atividade. Portanto, também consideramos esta a nossa casa. Eu acrescentaria aos factos suscitados pelo Sr. Deputado e pela Sra. Presidente do excesso de burocracia, portanto, a multiplicidade de canais de reporte, o INPIC, o Tribunal de Contas, a estrutura de missão, o Governo, em alguns casos a Agência para a Modernização Administrativa, a questão dos limiares, que também foi referido pela Sra. Presidente, e a questão da autorização das despesas nos compromissos plurianuais. Eu também acrescentaria outra questão que foi suscitada no âmbito das ações de acompanhamento que nós tivemos a oportunidade de desenvolver junto das entidades adjudicantes, que foi alguma incerteza e dúvida relativamente aos custos de manutenção dos equipamentos que vão ser adquiridos no âmbito de projetos do PRR, e que após 2026 há algum grau de incerteza relativamente a de que forma esses custos vão ser suportados. E quando falo em custos de equipamento, também falo em licenças de software. Portanto, há uma preocupação muito premente relativamente a esses custos. Quando sabemos que, e de acordo com os dados do Tribunal de Contas e que também tivemos a oportunidade de corroborar no nosso relatório, grande parte, mais de 90% dos contratos celebrados ao abrigo do PRR são contratos relacionados com as TIC, com as Tecnologias de Informação e Comunicação, que são adjudicados a pequenas e médias empresas e microempresas. O que, por um lado, nos faz concluir que há aqui algum afunilamento do PRR na transição digital, até ao momento, e digamos, um afunilamento também nas micro e PMEs enquanto destinatários dos fundos. Tem então a palavra agora o PS, a Sra. Deputada Fátima Correia Pinto. Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria, antes de mais, cumprimentar a Comissão Independente de Acompanhamento e Fiscalização das Medidas Especiais de Contratação Pública, na pessoa da sua Presidente, doutora Ana Gouveia Martins, e demais membros desta Comissão, e hoje presentes, agradecendo a vossa disponibilidade, assim como todos os esclarecimentos prestados. A CIMEC tem por missão acompanhar e fiscalizar os procedimentos adotados ao abrigo do regime jurídico das Medidas Especiais de Contratação Pública, aprovadas pela Lei nº 30 de 2021, de 21 de março, legislação que aprovou medidas especiais de contratação pública, designadamente em matérias de projetos financiados ou cofinanciados por fundos europeus, e veio alterar o Código dos Contratos Públicos. Era assim criado um regime excepcional das medidas especiais de contratação pública, com o objetivo de simplificar e agilizar procedimentos pré-contratuais, com vista a dinamizar o relançamento da economia e promover um acesso mais efetivo dos operadores económicos aos contratos públicos. Pretendia-se, então, no respeito do princípio da boa administração, a promoção da atividade contratual sem desperdício de tempos, de meios humanos e de recursos financeiros. Como sabem, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista empenhou-se desde a primeira hora nesta alteração à Lei da Contratação Pública e na criação do regime especial, sobretudo porque compreendemos, a determinada altura da experiência dos últimos anos, que estas alterações poderiam ser muito relevantes para que, de alguma forma, pudéssemos agilizar essa contratação pública e garantir a execução do investimento público. Infelizmente, ao longo dos últimos anos, temos sentido algumas dificuldades na execução do investimento público,
Obviamente que estas razões não estão apenas relacionadas com as questões legislativas e com a lei da contratação pública, mas percebemos que em algumas circunstâncias elas eram efetivamente bastante limitadoras. Além do mais, e tendo em conta que estava praticamente decidida nessa altura da aprovação desta legislação a questão de um pacote financeiro significativo de fundos europeus e que eles teriam um prazo muito curto de execução, pelo que também compreendemos que era muito relevante que existissem alterações que permitissem mais celeridade, menos burocracia, de forma a não comprometermos a execução desses meios. E por isso o Governo enviou à Assembleia da República uma proposta que depois foi trabalhada e que deu origem a estas alterações e que acabaram por incluir também a criação desta Comissão Independente, uma entidade autónoma, que de alguma maneira permitiu reforçar aquilo que do ponto do Grupo Parlamentar do Partido Socialista também era muito relevante, que é o escrutínio e a transparência na questão da contratação pública e também, obviamente, na questão dos fundos europeus. Como sabem, esta subcomissão de acompanhamento dos fundos europeus e do PRR tem como missão acompanhar e monitorizar a execução dos diversos programas comunitários. Assim, relativamente às medidas especiais de contratação pública, que são alvo do escrutínio da CIMEC, tendo já emitido 2 relatórios semestrais e diversas recomendações, importa perceber se tem sido cumprido o desiderato desta legislação, nomeadamente se tem verificado uma flexibilização e uma maior celeridade na contratação pública, sem que tal possa pôr em causa o escrutínio e o rigor que lhe é exigido. Há uma necessidade de agilizar e diminuir a burocracia, no sentido de garantir que os meios usados são usados de forma célere e bem usada, mas a pergunta é se não há um excesso de fiscalização nas instituições e nas empresas que possa eventualmente colocar em causa o objetivo da própria alteração legislativa. As instituições, órgãos de soberania ou administração devem fazer todos os esforços para que os contratos sejam transparentes, afastando as suspeições quanto aos investimentos que o país precisa, e porque realmente precisamos destes investimentos, e o país não pode ver-se prejudicado nem por burocracias injustificadas, nem pela corrupção, e muito menos pela percepção da corrupção. Pois a percepção da corrupção, superior aos índices verificados da própria corrupção, é um mal em si mesmo que deteriora a confiança nas instituições, a reputação do país e a qualidade da própria democracia. Posto isto, gostaria de obter a vossa opinião sobre que forma o trabalho desta Comissão Independente tem, de facto, contribuído para a garantia de mais transparência e mais escrutínio e como é que se tem articulado com todas as outras entidades relativas ao processo de fiscalização. Obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado. Tem tempo. Então. Sr. Presidente, cumprimentar a Comissão, Sra. Presidente, bem-vindos. Em primeiro lugar, dar-vos os parabéns pelo relatório do segundo semestre. O primeiro que li era mais magrinho, este é mais substancial e estou com alguma curiosidade para saber qual é o resultado do a seguir, que reflete aquilo que neste momento na Assembleia da República tem sido uma grande preocupação, que é sobre a execução, e tem vindo à baila as preocupações sobre o mau nível de execução dos fundos em relação ao segundo semestre, foi quando a discussão pública se colocou, por isso estou com alguma curiosidade para saber o que é que a nossa Comissão Independente, que não reporta, só reporta a si própria em termos de autonomia para avaliar as questões das medidas simplificadas de contratação, para podermos verificar a questão de como é que está a execução. Eu tinha só uma nota para acrescentar aquilo que a minha colega vos colocou, que é também sobre a vossa percepção, que é aquilo que nos interessa. Foi dito aqui que houve 2 ou 3 mudanças específicas com a entrada em vigor do 30 de 2021 e o 78, salvo erro, de 2022, que depois introduziu aquela questão que também foi aqui bastante discutida, dos concursos de concessão-construção, que seguramente haverá relevância nos próximos relatórios. Mas a questão que nos disseram aqui era um reforço que eu acho que era importante dizer. As questões dos procedimentos simplificados
não trazer em si menos concorrência para os processos. E a Sra. Presidente disse isso claramente, que foram avaliar as questões de um procedimento simplificado de contratação que passou a ser, digamos, a maior parte dos mecanismos expeditos de contratação e que isso não tinha implicação porque foram verificar, seguramente por amostra dos concursos, o número de concorrentes sobre essa matéria. Isso quer dizer, ou infiro eu, e gostava que corroborassem nisso ou não, se esta questão da simplificação processual para processo de contratação pública ao nível do PES, do quadro comunitário e também a partir do 78 de 2022 do PRR, se podemos estar seguros que o processo de contratação é transparente, é claro e se permite a concorrência. E é fundamental que permita a concorrência. Questões de, digamos, de eventual corrupção são processos que não devem inquinar a bondade das medidas de simplificação para entidades que estão de boa fé, que querem fazer as questões corretamente e que, obviamente, são sujeitas à fiscalização, quer concomitante, quer prévia, do Tribunal de Contas e sob a supervisão e a comunicação ao INPIC. E isso para nós, porque o INPIC tem implicações seríssimas, só um momentinho, termino já, Sr. Presidente, tem implicações seríssimas sobre aquilo que é as vicissitudes das empresas construtoras, nomeadamente, para poderem ser concorrentes aos processos de contratação pública. Por isso, aquilo que eu basicamente queria complementar aqui à minha colega e que ela também já deixou, é se nós estamos no caminho certo com os processos de simplificação para podermos executar os fundos. E se têm visto, por parte das entidades, um esforço de executar os mesmos. Porque isso para nós é muito importante. Nós temos muito dinheiro para executar, temos muitas entidades, temos processos complexos de garantia e dupla garantia de contratação pública para cumprir a lei. Obviamente temos a questão que o meu colega disse e bem, da questão dos plurianuais, que tem muitas vezes atraso por parte do Ministério e nas próprias câmaras também sabemos que têm que ir às Assembleias Municipais e são processos complexos, mas a ideia era mesmo esta. E terminando, se a Comissão já consegue verbar que há uma regra para cumprir, se o processo de simplificação cumpre este desidrato de acelerar, sem perder as garantias de concorrência, que para nós é essencial. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Criou aqui uma nova exigência para a Comissão Independente, mas quanto ao terceiro relatório, dá então a palavra à Sra. Presidente. E muito agradecemos as questões colocadas pela Sra. Deputada e pelo Sr. Deputado. Eu desde já quero frisar que, sendo a Presidente e da CIMEC, a CIMEC é um órgão colegial e funciona muito bem tipo, em termos colegiais. Não nos conhecíamos uns aos outros, mas de facto houve uma coincidência de uma série de mais-valias, de competências e dos vários membros. Eu aqui também quero enaltecer o grande contributo do Dr. Fernando Xareb Silveira, que tem uma formação mais de Direito, mas mais de Economia, do financeiro, que já trabalhou, aliás, no Tribunal de Contas e na Autoridade da Concorrência, e, portanto, tem assim uma lógica mais matemática e que tem sido um contributo da máxima relevância, mesmo ao nível da análise de dados. Nós, desde cedo, apercebemos que era necessário, no fundo, quase que uma campanha, uma sensibilização para fazer a apologia das MEC. Há um receio generalizado, muitas vezes que é exponencializado pela comunicação e social, com aquelas paragonas, muitos ajustes diretos e corrupção, consulta prévia, e, portanto, desde logo, houve uma série de fatores que contribuíram para a não utilização das MEC. Além das circunstâncias da altura de entrada de vigência, meteu-se o verão, a falta de aprovação do orçamento, foram as eleições autárquicas, o que constatamos é que havia um receio devido àquele aspecto que temos vindo a frisar, que é a capacitação profissional. Aliás, outro dos ilustres advogados, o Dr. Pires de Andrade, e tem defendido que provavelmente
deveria-se criar uma carreira dentro da função pública, a carreira do profissional da contratação pública, para ser um estímulo também para essa especialização. No nosso plano de atividades para este ano de 2023, estamos a procurar e concertar ações de formação gratuitas em massa às entidades adjudicantes e relacionando este aspecto com e com a questão que foi colocada e pela senhora deputada, a CIMEC, para ter acesso aos procedimentos e aos contratos, tem uma relação necessariamente muito próxima com o INPIC e com o Tribunal de Contas. E devo dizer também aqui e publicamente que sempre houve uma disponibilidade imediata, quer por parte do Tribunal de Contas, sempre que solicitamos uma reunião, informações, temos tido sempre um diálogo e que conseguimos, não só no plano institucional, mas muitas vezes até agilizar de forma não burocrática, na forma e de comunicação, para não agendarmos reuniões formalmente, porque, de facto, os dados que nós temos estão no portal base e, por exemplo, o acesso aos contratos sujeitos à fiscalização prévia nem sequer constam daquele portal, portanto, só através dessa comunicação de dados. Portanto, temos tido uma relação muito próxima, sobretudo com o Tribunal de Contas e com o INPIC, a que quem aproveito aqui para agradecer e publicamente, porque sempre manifestaram uma atitude sã, de sã colaboração, porque, como sabemos, e na prática muitas vezes as administrações públicas, e muitas vezes há conflitos entre administrações, mesmo tendo as mesmas atribuições, e este é um caso. Eu dou há 25 anos aulas de Direito Administrativo, estou a ter uma experiência do Direito Administrativo e devo dizer que mesmo em questões de burocracia, mesmo aqui na Assembleia da República, cada vez que é necessário pedir, não se consegue imprimir papel, tem que ser à faculdade, é necessário pedir, e de facto isto também permite nós constatarmos as dificuldades em muito e menor escala. Eu julgo que existe uma limitação para a simplificação e agilização, só é possível abaixo dos limiares, mas mesmo abaixo dos limiares, os princípios gerais dos tratados institutivos da União Europeia continuam a ser aplicáveis e, portanto, mesmo abaixo dos limiares, sempre que um contrato, sobretudo, muitas vezes, há uma série de fatores, mas quando tem valores próximos e dos limiares, se entender que tem interesse transfronteiriço certo, fica sujeito aos princípios gerais e da publicidade. E, portanto, eu penso que, ao nível da contratação pública, aquilo que era possível fazer foi aqui feito. O que eu acho é que, ao nível da simplificação, o que é necessário não é tanto ao nível da contratação pública, são todos os outros regimes financeiros e de despesa, de controles, de fiscalização. E voltando àquela ideia e que procurei manifestar há pouco, há muitas entidades que não utilizam as medidas especiais e de contratação porque têm receio. Porque têm receio, desde logo, do escrutínio, deste reforço e do escrutínio. Têm receio da fiscalização do Tribunal de Contas. Por exemplo, ao nível das regiões autónomas, da Madeira e dos Açores, tem havido pouca utilização. Por um lado, desse dever, a falta de formação, mas também tenho ideia, e que muitas vezes são as próprias secretarias e regionais que dizem ninguém utilize as medidas especiais e de contratação, porque temos receio de virem, no fundo, haver bloqueios por parte das entidades e fiscalizadoras. Ao mesmo tempo, como nós já procuramos e frisar, e viremos a procurar e divulgar, este receio do Tribunal de Contas não se justifica, porque todo e qualquer procedimento e contrato que não seja MEC pode estar sujeito à fiscalização concomitante, pode estar sujeito a uma auditoria. Pelo contrário, até as entidades adjudicantes devem sentir-se descansadas, porque mesmo ao nível das responsabilidades e financeiras enviaram o contrato, não procuraram ocultar. Os factos estão ali todos. Portanto, mesmo ao nível da frição, de culpa,
Isto até lhes dá uma garantia que não têm no regime geral. E, de facto, nas nossas ações e de acompanhamento, constatamos que houve várias entidades que, no fundo, disseram que tinham começado por utilizar as medidas especiais e de contratação, mas que estavam a pensar não as utilizarem, porque todos os ganhos em termos de tempo, em termos de procedimento, tinham sido neutralizados com pedidos de esclarecimento e, portanto, acabam por desistir. Portanto, é esta. E daria a palavra ao Dr. Fernando Xareb Silveira. Respondo na próxima. Muito obrigado, então. Daria, então, a palavra ao Chega, que tem até 6 minutos para a sua intervenção. O Sr. Deputado Filipe Melo. Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia a todos os meus colegas e um cumprimento especial à doutora Ana Gouveia Martins e a toda a sua equipa que hoje está presente para trocarmos aqui estas opiniões que me parecem de extrema importância. Doutora, naturalmente, escusar-se será dizer que o PRR é fundamental para o nosso país, não é? Digamos até que é o fator de sobrevivência do nosso país nos dias que correm. Mas permita-me começar primeiro por lhe agradecer o relatório. Perdão. Eu li atentamente o relatório e tenho que dar os parabéns à equipa, que está realmente um relatório muito bem feito, muito bem explanado, que toca todos os pontos que são necessários para nós sabermos como é que decorre a vossa atividade. E ficamos extremamente esclarecidos e satisfeitos com a exaustão, com a profundidade dos pontos que vocês lá tocaram. É para nós também um motivo de satisfação saber que com este acompanhamento há menos ajustes diretos. Isso é uma coisa que nos preocupa, penso que é transversal a todos, é a questão dos ajustes diretos e que são cada vez menos, e isso já por si é um fator muito positivo. O facto de haver maior concorrência também é digno de registro e é salutar para esta evolução e para que tudo corra bem ao longo deste processo. E, naturalmente, uma maior consulta pública. Portanto, havendo esta conjugação destes fatores e estando eles a trabalhar de forma uniforme, teremos certamente mais transparência. Portanto, por aqui o processo está ótimo e está no bom caminho. Registro ainda assim alguma preocupação, apesar da Sra. Doutora dizer que não faz sentido relativamente ao Tribunal de Contas, mas há números que nos deixam preocupados. O facto de ainda não estar no portal base a secção específica que está destinada aos procedimentos e aos contratos abrangidos, preocupa-nos. Assim como nos preocupa também que cerca de 30% ou 31%, se não me falha a memória, dos contratos que produziram efeito não foram comunicados atempadamente ao Tribunal de Contas. E, pior do que tudo, quase 8% desses mesmos contratos já terem sido pagos. Portanto, são valores, se bem que, nesta altura do campeonato, permita-me a expressão, não sejam certamente maiores devido à vossa atuação, mas ainda assim estamos a falar em números que me parecem consideráveis. Portanto, estamos a falar em quase 8% que já foram pagos e sem o respectivo aval do Tribunal de Contas. Portanto, o Tribunal de Contas faz uma série de considerações que consideram riscos. Algumas nós acompanhamos essa indicação como riscos, outros nem tanto, mas naturalmente que temos de levar em conta o que diz o Tribunal de Contas nesta matéria, porque me parece pertinente 5 ou 6 pontos que eles tocam, que não vou estar agora aqui a referir, porque também o tempo não é muito, mas que também será naturalmente do vosso conhecimento. Mas este era o principal que eu queria tocar, e são percentagens significativas, porque PRR são milhões de euros que estão aqui em questão, não é? E 8% e 31% respectivamente dos pontos que eu elenquei, é muitos milhões de euros, é muito dinheiro, o que naturalmente pode fugir aqui a alguma coisa do controle. No entanto, e para não me alongar muito,
Como eu disse, o relatório estava muito bem explicado e tenho 2 ou 3 questões que no decorrer desta leitura do relatório, que gostaria de colocar. E a primeira é muito simples. Estamos a falar do Tribunal de Contas e eu pergunto se a doutora e a equipa se corroboram, se acompanham esta preocupação do Tribunal de Contas relativamente à aplicação das medidas que têm em curso. Isto seria a primeira questão. Uma segunda questão, diz precisamente também o Tribunal de Contas, um dos riscos que é identificado diz respeito à situação de ocorrências em que as empresas convidadas a participar nos procedimentos não apresentam proposta. No vosso entender, que fatores poderão estar por trás desta não apresentação? Outra questão muito simples também é, tendo em conta os atrasos que houve na concretização, na finalização de alguns projetos do PRR, que sugestões é que podem propor para que se consiga agilizar os mecanismos de contratação e a concretização dos projetos? Portanto, algumas destas respostas poderão estar, de alguma forma, plasmadas na página 141, se não me falha a memória do vosso relatório, mas não estão aprofundadas. E, para finalizar, portanto, no segundo relatório da CIMEC, portanto, de 22 de dezembro de 2022, assinalam, com base no inquérito feito às entidades adjudicantes, que uma das grandes dificuldades práticas relacionadas com a aplicação do mecanismo tem a ver com a remessa dos contratos para o Tribunal de Contas. Portanto, em particular, a necessidade de dar resposta aos pedidos sucessivos de esclarecimento. Portanto, neste sentido, pergunto-lhe, considera esta crítica pertinente e, em caso afirmativo, o que é que podemos fazer para inverter esta tendência do Tribunal de Contas de fazer este tipo de questão? Muito obrigado. Obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava então a palavra à CIMEC. Imagino que o Sr. Presidente continua no uso da palavra. E mais uma vez agradeço muito as suas palavras, as questões colocadas, algumas delas já foram aqui abordadas. Portanto, quanto à primeira questão que colocou, era... a obrigação do duplo reporte. Assim, em termos de facilidade e de reporte, de facto, o Tribunal de Contas, muito rapidamente, mal entrou em vigor a Lei 30 de 2021, conseguiu empreender diligências e conseguiu criar este portal do e-Contas, que tem um acesso fácil. Portanto, o reporte é simples. O que sucedeu é que muitas entidades adjudicantes desconheciam esta obrigação e de reporte, porque na prática existe uma tendência ao nível da contratação pública de fazer aquilo que sempre se fez. Portanto, para o Tribunal de Contas serão só os contratos sujeitos à fiscalização prévia, e, portanto, primeiro houve essa fase de desconhecimento, e que era mais grave, por exemplo, ao nível do INPIC, porque não havia uma comunicação clara da lei dessa obrigação de envio, mesmo dos ajustes diretos simplificados. Um ajuste direto simplificado é um ajuste direto sob fatura. É uma fatura que também são enviados para o Tribunal de Contas. Portanto, muitas vezes enviavam contratos superiores, mas, como na prática não se enviam muitas vezes os ajustes diretos e simplificados, e constatou-se isso. Eu penso que essa questão se resolveu, não é? Porque essa questão colocou-se mais ao nível do início e de vigência. E quanto à questão da não criação da secção dedicada às MEC e no portal base, eu devo dizer que já está essa secção e pode aceder e já existe. Mas mesmo quando não existia a secção específica, era possível sempre, todos os procedimentos já vão no portal base, mas estava no portal base geral. Mas, de facto, tipo o INPIC,
agora já tem, e até tem uma secção de factos, de perguntas infrequentes. E quanto à questão da falta de apresentação de propostas numa série de procedimentos, é evidente, tipo, uma situação que suscita logo um alerta, tanto que no primeiro relatório tínhamos uma parte final, que era sinais e de alerta, apesar de haver uma série de dispensas de fundamentação, convém fundamentar, porque a fundamentação não é uma mera formalidade, no fundo impõe uma ponderação, e um dos sinais e de alerta, e constatado é, cuidado quando não aparecem propostas ou aparecem propostas por empresas recentemente criadas. É evidente que essas situações têm que despertar tipo alerta e os casos que nós constatamos e comunicamos à Autoridade da Concorrência, à PGE. Mas a verdade é que exatamente no contexto das nossas ações e de acompanhamento, apercebemos que esse facto, que é um facto suspeito, em geral, no contexto em que vivemos, não é, porque mesmo no setor privado verifica-se uma grande dificuldade. Eu tenho vários amigos arquitetos do privado que dizem que está tudo parado porque os empreiteiros agora estão a querer renegociar os preços, porque os materiais, ainda o impacto da pandemia, agora o transporte dos materiais, portanto há uma série de dificuldades, não só ao nível de preços, mas como da própria tipo, obtenção de materiais básicos. Não estamos a falar de materiais muito específicos, portanto, dificuldades de transporte, de aquisição de bens e que pode justificar. Isso pode também suscitar preocupações, porque se a questão for essa, deve haver um dever por parte das entidades adjudicantes, porque existe aquela possibilidade, quando um procedimento fica deserto, de ir para o ajuste direto. Nós temos do artigo 24A e B do Código dos Contratos Públicos. Agora, isso está pensado para situações em que se consultou o mercado e o mercado não está interessado. Num contexto como este, é preciso primeiro aferir, deve haver um dever de ponderação das entidades adjudicantes se o problema não está ao nível da fixação do preço base, dos prazos exigidos e não partir logo para o ajuste direto. Esta é uma questão que não é específica da SMEC, e como me referiu a questão dos ajustes diretos e simplificados, eu só quero chamar a atenção que os ajustes simplificados MEC são na ordem dos 15 mil euros. E no regime geral, as empreitadas são admitidas ajustes diretos até 10 mil euros. E para a aquisição de bens e serviços, 5 mil euros. Portanto, é um valor de facto mais elevado, mas também não é nada assim grandemente diferenciado do Código. Daria a palavra ao Dr. Fernando Xarebe Silveira. Muito obrigado, Sr. Presidente, muito obrigado, senhoras e senhores deputados, Minha Presidente, restantes colegas e presentes. É um prazer partilharmos convosco o resultado da vossa criação. Na verdade, a CIMEC é a criação vossa, as MEC são criação vossa, os nossos relatórios são filhos dessa criação, portanto são vossos netos. E é um prazer estar aqui. Respondendo diretamente ao Sr. Deputado Filipe Melo, muito obrigado pelos elogios, muito obrigado pelas suas perguntas. Referiu 31% dos contratos produziram efeito, não foram comunicados ao Tribunal de Contas e 8% já foram pagos antes de ser comunicados ao Tribunal de Contas. Preocupa-nos isso, mas será certamente um percentual em número de contratos e não em valor de contratos, porque serão certamente ajustes diretos. E também não terá, creio eu, não me enganar, não tendo de memória todos esses dados, não terá nada a ver com o PRR, porque PRR, em princípio, serão valores elevados, acima de 750 mil euros, vão ao Tribunal de Contas para visto prévio, e, portanto, não haverá esse risco quanto aos grandes contratos. Esse problema de comunicação prévia ao Tribunal de Contas, como exige a Lei 30, ou de comunicação concomitante, tal como a fiscalização, é um problema grave que eu não sei como é que se operacionaliza no caso dos ajustes diretos simplificados sob fatura. Como é que se consegue fazer o ajuste direto simplificado sob fatura e, simultaneamente, previamente, comunicar o contrato que não existe ao Tribunal de Contas e cumprindo um período e não pagar? Convenhamos que há aqui uma quadratura do círculo difícil de fazer.
Eu creio que muitos desses números se enquadrarão nesta dificuldade, na falta de sensibilidade das entidades adjudicantes, certamente. Estamos a falar de entidades adjudicantes que fazem uma contratação pública muito insípida, e nós tivemos a oportunidade, nas ações de acompanhamento, de falar sobre isso. Quanto às preocupações do Tribunal de Contas, nós acompanhamos todas as preocupações, demos conta no primeiro relatório, damos conta no segundo relatório, acompanhamos todas as preocupações do Tribunal de Contas. Contudo, recuperava algumas palavras do Sr. Deputado Jorge Mendes para lhe responder a si quanto a essas preocupações do Tribunal de Contas. A CIMEC não tem preconceito, como disse a nossa Presidente, e é axiologicamente neutra quanto à contratação pública em Portugal. Nem achamos que a contratação pública é boa nem é má. Não temos ideias pré-concebidas e não temos princípios que se sobreponham a outros para além do cumprimento da nossa missão. Para responder também a uma pergunta que a Sra. Deputada Fátima Pinto nos deixou, se foi cumprido o desiderato e se há excesso de fiscalização ou não, dizer-vos que nós, quando olhamos para a ASMEC, olhamos para a ASMEC como um subconjunto da contratação pública em Portugal. E, portanto, quando achamos que há muita transparência, ou que há muito cumprimento, ou que há mais celeridade, ela compara com o regime comum que é o da contratação pública em Portugal. E as conclusões a que nós chegámos neste segundo relatório, em que tivemos a oportunidade de aprofundar mais dados, até porque temos mais dados, são que não há preocupações acrescidas, quer de concorrência, quer de transparência, nas MEC, que sejam específicas das MEC, que nós não encontremos na contratação pública no regime geral. Só para avisar que... 30 segundos, muito telegraficamente, para não deixar o Sr. Deputado sem uma satisfação quanto à sua pertinente pergunta. Procedimentos simplificados vão trazer menos concorrência ou mais concorrência para a contratação pública em Portugal. Nós analisámos em duas perspectivas. Analisámos na perspectiva do convite e analisámos na perspectiva da proposta. E havia uma crítica abstrata que se fazia na perspectiva do convite, que era subir de 3, e a crítica era dirigida ao legislador, não era dirigida à CIMEC, subir de 3 para 5 convites é muitas das vezes artificial, porque na verdade vão ser 2 convites a entidades que se sabe que à partida não irão apresentar propostas. Ora, nós no número de propostas apresentadas encontramos mais de 4, o que quer dizer que o 4º e o 5º, na verdade, não foram inúteis. Portanto, quer numa, quer noutra vertente, eu diria que não há preocupações acrescidas que tenham origem exclusivamente na forma como os senhores deputados e a Assembleia desenhou as MEC. Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Doutor. Estas audições têm alguma flexibilidade quanto ao tempo. Temos agora 2 inscrições para a segunda ronda e, por ordem de inscrição, o Sr. Deputado José Rui Cruz e o Sr. Deputado Jorge Salgueiro Mendes. O Sr. Deputado José Rui Cruz, por favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento os nossos convidados da CIMEC, Sra. Presidente e restantes elementos, e felicito-vos também pelo relatório e pela qualidade do relatório, que já foi subejamente elogiado. Nós ficámos descansados, tanto mais depois de ouvirmos esta última intervenção, de que estas medidas especiais garantem-nos que o sistema funciona bem, não há nenhum risco nestas medidas tomadas, que têm como objetivo principal que seja mais célere o uso dos mecanismos, nomeadamente comunitários, e neste caso do PRR, que é uma preocupação, porque 2026 está aí, nós já estamos em 2023, e esta é uma grande preocupação. Eu gostaria de dar aqui 2 ou 3 notas sobre aquilo que nós vamos ouvindo no dia-a-dia no terreno daqueles que executam, nomeadamente aqueles que têm em mãos a tarefa de responder perante os seus eleitores. Nós lidamos muito com autarcas e quais são as preocupações que no dia-a-dia nos trazem? Quando nós falamos e lhe perguntamos como é que está a execução dos fundos comunitários, do PRR, daquilo que são os programas e os desafios que têm em mãos, queixas imediatas dos autarcas. Isto não vai ser fácil, bem, mas isto também não são só eles que dizem, de que é preciso fazer projetos, nomeadamente se falarmos no programa ligado à habitação, que muitos autarcas têm habitação no âmbito do PRR, porque têm que fazer projetos, têm que aprovar especialidades, têm que fazer concursos para tudo isso, e depois tem outra grande dificuldade, que é arranjar empreiteiros disponíveis para fazer a execução das obras, e 2026 está aí à porta. Esta é uma grande preocupação, uma vez que este problema vai ser comum a quase todos os municípios deste país.
e vai agravar-se. Porque se a mão de obra já é escassa e ainda não lançamos este conjunto de obras, eu não sei como é que vai ser a partir daqui. Porque ainda não temos por este país este problema a verificar-se. Este é um ponto, gostaria de ouvir o vosso comentário sobre isto. Outra queixa comum, mas não resulta de agora, chama-se Tribunal de Contas. Não vale a pena tirarmos o monstro da sala, porque o Tribunal de Contas é sempre, cada vez que se fala no Tribunal de Contas, os nossos autarcas dizem sempre que é uma dor de cabeça. Que o Tribunal de Contas não responde, que demora muito tempo, que é uma dor de cabeça. Esta é outra nota que eu gostaria também de dar aqui. Outro problema que vem aí, que eles também dão nota, é a questão da litigância. Se houver litigância, como é normal que haja, como é que se resolve? Como é que se resolve isto? Eu conheço um processo que não tem a ver com PRR, mas tem a ver com uma via de comunicação importante na minha região, que era um projeto para uma... Eu já dei conta do toque, e peço só mais um minuto, com tolerância, Sr. Presidente, eu peço só um minuto de tolerância, que houve um projeto importante para a minha região, tinha a ver com uma acessibilidade ao interior da região centro, e a litigância sobre esse projeto levou a que esse projeto nunca mais tenha solução. A litigância sobre litigância, e já lá vão não sei quantos anos e o projeto não anda. Outra questão que se queixam muitos dos nossos autarcas tem a ver com a APA. Eles acham que a APA é uma coisa que... Não é que as questões do ambiente não sejam importantes, que são muito importantes para todos nós, mas cada vez que se fala na APA, eles viram a cara ao lado, os nossos autarcas. E acham que a APA vai entravar todo este processo quando tiver que haver pareceres vinculativos da APA. Também gostaria de saber se isto tem a ver, se a vossa experiência também aqui vos diz alguma coisa sobre isto. E depois, falando das malditas portarias de extensão, como é que nós acabamos com isto? Há alguma medida que possamos fazer para acabar com isto? Não, eu sei. Mas para minimizarmos o problema, porque sabemos que é preciso controlar a forma de se gastar, tem que haver controle, sabemos disso. Mas o dinheiro acaba por se gastar na mesma. Mas há fundos comunitários que se perdem. Há dinheiro que se gasta a mais no Estado, e nós sabemos de casos desses em que uma empreitada custava 10 e custou 12 a seguir, porque houve uma assinatura que não foi feita. E quem paga depois é o contribuinte. Eu sei que é preciso nós também percebermos do que estamos a falar. E depois temos outro problema, que é, por causa da guerra, as empreitadas custam hoje mais 20% ou 30%, para além da falta de mão de obra. E como é que vamos resolver isto se também este problema está devidamente identificado? E agradeço ao Sr. Presidente em funções pela tolerância que me deu. Obrigado. Obrigado, Sr. Deputado, com caráter excepcional, ao Sr. Deputado Jorge Mendes, que excedeu o tempo de 3 minutos na primeira ronda, menos tolerância agora. Tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu faço minhas também as palavras do Sr. Deputado José Rui Cruz, do Partido Socialista. Aliás, nesta comissão tem havido uma ampla concordância entre os vários partidos em relação às matérias em apreço, mas também não só, quer do Partido Socialista, até inclusive que o Chega, em relação à boa gestão dos dinheiros públicos. Em relação ao Tribunal de Contas, o Tribunal de Contas faz a sua fiscalização, tem feito um trabalho louvável. O que se passa na área da contratação pública é o que vale ao que está escrito. E muitas vezes, fazer o Tribunal de Contas, quando solicita mais elementos, levanta questões. E que nem sempre, da parte das entidades adjudicantes, é fácil responder. Eu já estive desse lado, não é fácil responder. Tal como na litigância, não é? Quando um dos fornecedores avança com um recurso, a resposta ao recurso não é fácil. Eu tenho a noção que alguns juízes dos processos administrativos gostariam que não aparecesse nenhum daqueles processos com 300 alegações do recurso, aqueles 300 artigos, não é? 1, 2, 3, que ele chega à altura que lê, relê e volta para trás, e não é fácil. E nós sabemos disso. Portanto, aquilo que conta é o que está escrito, e muitas vezes não é fácil responder àquilo que está escrito, àquilo que é questionado ou os elementos são solicitados. Mas o Tribunal de Contas faz o seu trabalho e ele é louvável como outras entidades fiscalizadoras. Há pouco referiram que o Sr. João Lopes, Silva Lopes, que as questões da manutenção. Nós temos concursos, temos obras, mas depois esquecemos da manutenção. Já há alguns anos se fala da possibilidade
de uma parte da verba dos apoios comunitários, quer em Portugal, quer na União Europeia, ficar cativa num fundo para manutenções futuras. Eu acho que é uma boa ideia, portanto, e acho que devíamos aproveitar a altura das vacas gordas para implementar essas medidas, sobretudo quando há alguma afluência generosa de fundos comunitários, que são do nosso, portanto, são nossos por direito, como outros Estados-membros, mas talvez fosse uma boa altura. Geralmente isso acontece nas alturas que é preciso maior aperto, como aconteceu em 2011 a 2015. Depois, dizer-vos também que, em algumas áreas, os custos, por exemplo, no caso da informática, as licenças, o software, hoje em dia a maior parte das entidades públicas gastam mais em software com a manutenção do parque informático e a renovação do parque informático. A maior parte das entidades, anualmente. A maior parte gastam mais de euros, mais de 100 mil euros por ano só em licença. Estou a falar de uma autarquia, uma pequena autarquia. Um grande ministério, isto dispara. Em relação à concorrência, existem algumas áreas de negócio que nós sabemos que quando lançamos um aviso para um concurso público, ou por convite, o que a gente quiser, o número de fornecedores é muito restrito. Em algumas áreas é muito restrito. Muitas vezes não passam dos 5. Às vezes temos que ir procurar um que queira. Opa, eu estou a pensar em lançar um concurso, algum interessado. Por exemplo, perfurações, portanto, uma obra de saneamento, uma coisa básica. Fazer uma perfuração numa estrada para não abrir uma vala numa estrada. Não há muitos municípios. Se quiserem, aquilo é uma obra que custará entre 5 a 10 mil euros, não passará disso. Uma pequena perfuração para um tubo de 200 ou um de 500. Quase temos que ir arranjar um fornecedor que esteja interessado em fazer aquela pequena intervenção. Portanto, muitas vezes temos que ir para um ajuste direto, não há alternativas. Portanto, muitas vezes, também na classificação dos ajustes diretos, quando é por convite com 3 entidades, é sempre um ajuste direto. Esquece dizer que é um ajuste direto em que foram convidados 3, ou 4, ou 5, ou 10. Parece que, para a opinião pública, parece que só convidámos uma entidade. Não é verdade. Porque na classificação é sempre um ajuste direto. Às vezes tem aqui um efeito perverso, mas, em termos de comunicação, mas não é. Portanto, mas às vezes é a única solução, sobretudo em pequenos municípios ou pequenas empreitadas que não existem muitos fornecedores. Obras particulares. E como disse muito bem, eu sou deputado, neste momento, as obras particulares, pequenas moradias, por exemplo, 200 a 300 mil euros, não há nenhum empreiteiro que faça um contrato com um caderno de encargos como antigamente. Não, faz, mas olha, se o cimento aumentar 10%, aumentamos 10% a obra. Se aumentar o alumínio 20%, é mais 20%. Portanto, o cliente ou aceita ou não aceita, só não faz obra. Só não consegue ver a casa, o apartamento ou a moradia feita. Portanto, não está nada fácil e com o volumar de maior incremento de obra pública, grande obra pública, mais esgota esses pequenos fornecedores ou fornecimentos de pequenos empreiteiros. Muito obrigado, Sr. Deputado. Temos então damos a palavra à CIMEC, digamos, dada a tolerância aos seus deputados, até 8 minutos. Eu irei dar a palavra à doutora Sara Augusto Matos e ao doutor António Pires de Andrade, de forma também aqui para manifestarmos a colegialidade. Queria só deixar uma nota ao nível das empreitadas, e não por acaso sendo uma das áreas e prioritárias de prioridade e política da SMEC, todas as habitações, o parque habitacional, e que também se insere no PRR, não é, no pilar e da resiliência, a verdade é que as normas comunitárias, há uma norma que é do no harm, e que se prende também com a lógica da transição ecológica, torna extremamente difícil na prática realizar uma empreitada que cumpra aqueles 10 itens, porque é preciso demonstrar que não há dano para o ambiente em termos de transporte, materiais, etc. É evidente que isto é uma exigência que visa também promover a inovação, mas a verdade é que nós, a CIMEC, reuniu com o professor Luís Valadares e Tavares, um professor de emérito do técnico, portanto com todos os conhecimentos e de engenharia, mas é um dos grandes especialistas internacional ao nível da contratação pública, e ele amavelmente deu-nos o exemplo das dificuldades da construção de um hospital. É necessário haver toda a renovação do setor da saúde e do apoio social. Temos uma pessoa altamente especializada a conseguir cumprir, ou seja, o próprio apresentar a candidatura ao PRR, muitas vezes não é possível. E, portanto, quando finalmente é quase 1 euro milhões
me passa a expressão, conseguir tipo entrar, e quando entra, estar bloqueado com tantos entraves, eu acho que isto é uma das razões a que está a levar. Não é porque não se apresentem candidaturas, é que a própria candidatura, o nível rigorosíssimo e de exigência só desta regra torna muito difícil, sobretudo ao nível das empreitadas. E daria a palavra à doutora Sara Augusto Matos. Começar por agradecer as palavras que amavelmente nos foram dirigidas, dizer que também, do mesmo modo que descansa aqui os senhores deputados ler, enfim, aqui agradeço e penitenciamo-nos pelo enfim, o esforço, a dor infligida ao ler este pesado relatório, seguramente, e prometemos novos tomos lá para o final do mandato, seguramente, aqui já, enfim, quase ao nível de obras de ilustres juristas, tomo um, mas dizer o seguinte, dizia, do mesmo modo que nos tranquiliza, que vos tranquiliza assistir a estas conclusões pró-concorrência, de facto um regime que, na pequena amostra que vimos, observando, funciona, apesar, enfim, dos esforços e das dificuldades na execução de investimento público que vimos assistindo, também nos tranquiliza aqui assistir a um consenso em torno e deve tranquilizar o cidadão assistir aqui a consensos de todos os setores em torno do que se pretende ser a boa aplicação deste regime e da execução destes investimentos públicos e não perdendo de vista que se tratam de áreas de prioridade política. E também foi com um sentido de missão, enfim, enorme, de responsabilidade com que encaramos aqui esta missão junto desta Comissão, de não ser mais um instrumento, enfim, de estrangulamento, de asfixia aqui, de facto, de promoção deste investimento público. E, portanto, diria apenas dois aspectos. Em relação ao que já vai dito, e em particular à questão que foi ainda há pouco abordada, a propósito da manutenção dos serviços de manutenção após, enfim, o termo aqui dos gastos do PRR, urge preparar aqui o que, enfim, me atreveria aqui a designar o dia depois da manhã do PRR. E, portanto, isto começa por, enfim, já na nossa parte, começa por se aplicar este regime e é nisso que vamos investindo, promover a boa e a ampla aplicação de um regime que existe para isso mesmo, não só, mas também para isso mesmo. E isto também passa por, enfim, aqui uma percepção sã e lá está, sem preconceitos, como também já foi aqui amplamente referido e aflorado, num esforço de não enverdar em campanhas de alarmismo social em torno de um regime que, enfim, tem os seus méritos no sentido de agilizar a compra pública e servir precisamente, quer no campo das autarquias locais, quer nos diversos compradores públicos, para ajudar e não desajudar. Tem sido essa também a vocação que emprestamos aqui à missão que vimos desenvolvendo. E daí também o nosso esforço em desenvolver ações de acompanhamento, uma lógica pedagógica, de acompanhamento no terreno destas entidades e dos esforços que vêm desenvolvendo. Portanto, apenas para terminar, sei passar a palavra ao meu colega Dr. António Pires de Andrade, dizer que, de facto, se deve ter presente que os diversos deveres e obrigações de reporte que existem nos termos da lei, evidentemente, não devem ser, em todo o caso, asfixiantes da atividade e proatividade do comprador público. Enfim, muito obrigada. Sr. Presidente, Sra. Deputada e Srs. Deputados, obrigado. Eu iria pegar em três questões que foram focadas, duas pelo Sr. Deputado Jorge Mendes e outra pelo Sr. Deputado que falou da litigância, mas sobre a questão da formação do comprador público. Eu gosto muito deste tema. Aliás, quando estive no IMPIC, eu sou oriundo do IMPIC, peguei muito neste tema
e até fiz um protocolo com o INA, para que o INA fizesse várias formações na área da contratação pública. Aliás, no seguimento de uma recomendação da Comissão Europeia de 2017, que precisamente faz uma recomendação tendo em atenção que uma parte significativa de fundos são desperdiçados na contratação pública, em que eles até apontam que 75% desse valor é fruto da má formação e os outros 20% ou 25% é que poderão ser fruto da corrupção. E então avançam com propostas, precisamente, para essa área. E avançam com uma proposta, precisamente, que já foi focada também pela doutora Ana, e que vemos que é uma proposta muito querida, que é precisamente constituir uma carreira pública na administração pública destinada ao comprador público. Há hoje carreiras de inspeção específicas, carreiras de outras, por que não criar uma carreira específica? A própria Comissão aponta para isso, para que haja estabilidade na pessoa que está na contratação pública e não está constantemente a mudar. Portanto, esse aspecto é positivo. A outra, portanto, naturalmente relacionado com essa carreira, relacionado também com a formação que é necessário dar, porque se verifica, e nós verificamos isso nas consultas, nas reuniões que tivemos com várias entidades, que há uma grande diversidade de formação, de competências entre umas entidades e outras. Consultámos grandes, consultámos pequenas, consultámos misericórdias e verificámos que existe uma grande diferença de formação entre as várias entidades. Portanto, isso era necessário. A questão das plataformas, que foca das plataformas eletrónicas. A contratação pública eletrónica, que se iniciou realmente em 2009, depois do Código de 2008, foi um passo muito importante, porque através delas conseguiu-se dar mais clareza, mais transparência à contratação e, portanto, eu que fui utilizador da contratação, quer antes das plataformas, quer antes desta contratação, quer depois, verifico naturalmente que houve uma grande melhoria com a introdução da passagem da contratação pelas plataformas eletrónicas e depois, a sua vez, a comunicação ao portal base. Portanto, o portal base, que durante muitos anos foi um modelo excelente de Portugal junto de vários países, aliás, foi um modelo que foi copiado, digamos, por vários países, não só da comunidade, como de outros países do terceiro mundo. É importante e, portanto, as plataformas contribuíram muito para isso. E focou a questão da interoperabilidade. Na verdade, a Lei 96, que foi aqui muito discutida, e eu estive cá também nessa discussão como membro do IMPIC nessa altura, em 2015, previa e prevê, naturalmente, que haja interoperabilidade entre as várias plataformas. Tentámos isso entre os vários organismos que estavam ligados à contratação, a Casa da Moeda, na questão dos anúncios, a ESPAP como comprador público, o IMPIC, o Serviço Nacional de Segurança, portanto, várias entidades em que definimos até que havia duas entidades que iriam tratar deste tema, Casa da Moeda e a ESPAP. Infelizmente não foi possível avançar porque Bruxelas estava a desenvolver nessa altura um modelo de interoperabilidade para que depois fosse seguido pelos vários países. Esse modelo já foi criado e até uma das plataformas que trabalham em Portugal, a Vortal, foi uma das que colaborou nessa organização. Penso que estamos em condições de poder dar mais esse passo e de criar realmente essa interoperabilidade para não obrigar as entidades concorrentes a ter que se registar em todas as plataformas, porque uns procedimentos decorrem numa plataforma, outros decorrem noutra, e assim haveria a interoperabilidade entre elas. Portanto, esse passo realmente é necessário fazer-se e acho que será possível, a curto prazo, vir a fazê-lo. A questão da litigância na contratação pública. Eu acho que é um tema realmente importante e que devemos olhar com atenção para ele. Mas aqui acho que a arbitragem pode ser importante. A arbitragem não só quando o problema surgiu, mas eu penso que nos grandes projetos, nomeadamente de obras públicas, que deve existir logo no início da adjudicação, haver um grupo que trata deste tema e que acompanha a obra. O gestor público, que é uma figura que está prevista no contrato, e ainda bem que foi criada, é uma figura que pode ajudar um pouco nisto, embora mais da parte da entidade adjudicante. Eu penso que da parte do concorrente e em conjunto era útil que a arbitragem pudesse funcionar logo de princípio
antes dos problemas surgirem e não no final, quando o problema já existe, quando o problema já é complicado e aí as partes já estão muitas vezes em antagonia umas com as outras e, portanto, seria possível, portanto, isso. Ainda tenho tempo? Acho que ainda. Bem, no fundo, só para agradecer realmente também à semelhança dos meus colegas, que foi um prazer estar aqui. Estou com alegria aqui, estou com... Aliás, na própria Comissão, porque, como sabem, portanto, eu fui Presidente do IMPIC até maio, até à criação da Comissão, praticamente, uns dias antes, e precisamente, passado 8 dias ou 10 dias, surgiu a criação, a Lei 30 e a Comissão. E o Secretário de Estado disse, olha, aqui está um bom lugar para você ir trabalhar, porque vai-se reformar, mas não quer que se reforme. Olha, e realmente a minha reforma teve que ser suspensa, né? Passado uns tempos, quando me atribuíram, mas é positivo. Estamos aqui perto, estamos aqui a 40 metros, 50 metros de vocês. Penso que sempre que seja necessário, da nossa parte, estamos sempre disponíveis, certamente, para vir cá esclarecer o que for necessário. São umas últimas palavras ainda sobre a questão da litigância. E como sabem, eu sou professora na Faculdade de Direito de Lisboa e tipo, há muitos anos que estou na contratação pública. Em Espanha, criaram, tipo, à semelhança do que sucede na Alemanha, em vez de confiarem aos tribunais administrativos o conhecimento dos litígios, criaram, no fundo, entidades administrativas independentes, portanto, também pode ser uma alternativa à arbitragem, e eu fiquei absolutamente surpreendida e que os resultados conseguem obter decisões em 4, 5 dias. Como sabem, nós temos um contexto pré-contratual urgente, com prazos muito curtos, já houve várias intervenções legislativas, mas sabemos que na prática pode arrastar meses ou anos. E, portanto, acho que, apesar de todas as intervenções legislativas, talvez fosse, de facto, de criar mecanismos alternativos. E últimas palavras é, mais uma vez, agradecer em meu nome e de todos os advogados o convite que nos foi endereçado, as amáveis e generosas e palavras, como a Sara referiu, também beneficiando-nos pelo esforço que fizeram. Procuramos fazer o índice, mas exatamente, tipo, a nossa lógica é procurarmos dar uma perspectiva geral, portanto, não é possível fazer, tipo, um resumo, e procuramos ir nas conclusões, aflorar, tipo, os aspectos, mas nem fazemos as conclusões sobre todo o relatório, porque não é possível, mas quem estiver interessado, e, portanto, também lamento mais uma vez o meu atraso, tipo, uma vez que este diálogo está a ser profícuo pela nossa parte, espero que também seja pela vossa parte, e muito obrigado. Muito obrigado, Sra. Presidente e restantes membros da Comissão. Eu naturalmente agradeço a rapidez com que acederam ao nosso pedido de apresentar o relatório e esse é naturalmente o primeiro agradecimento. O segundo agradecimento é reforçar de facto a qualidade do relatório, que de facto